Queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar, aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 8, que tem por título América, Condições Naturais. De caráter inicial, a gente tem que saber que toda vez que nós formos falar de condições naturais, a gente tem que entender que existem fatores que influenciam nas características físicas de determinado ambiente, seja ele município, estado, país, continente, o que for. A gente sabe que vão existir fatores, e que em alguns casos vão ser de ordem física natural. Então, no caso, isso pode estar, assim como exemplo, clima relacionado à temperatura, altitude, quantidade de chuvas, no caso, associado às precipitações, e até mesmo ao passado geológico, porque nós sabemos que a estrutura geológica do planeta, digamos assim, essa parte da crosta, ela está em constante transformação e é dinâmica, E isso influencia, consequentemente, na paisagem externa. Então, quando a gente fala aí da América, a gente tem que falar e iniciar sobre a diversidade do relevo. Então, o relevo americano é composto de montanhas, planaltos, planícies e depressões, produzidos pela ação de diversos agentes. Alguns são de ordem interna, como os vulcões e os movimentos da crosta terrestre, e outros de origem externa, como a ação dos ventos, das águas e dos seres vivos. E aí a gente já está vendo que tem uma dinâmica, única e que ao mesmo tempo se diferem, porque a gente sabe que a estrutura interna da Terra ela tem uma dinâmica e a externa tem outra, mas que a junção, no caso dos dois, ela vai dar uma característica maior, associado aí à paisagem terrestre. Então, o conjunto dessa diversidade física é dividido em 3 áreas bem definidas: as cadeias montanhosas do oeste, montanhas e os planaltos muito antigos do leste, e as planícies e as depressões do centro. E aí a gente está falando da América já especificamente. Na primeira área, costa oeste, há uma ocorrência de montanhas jovens, denominadas dobramentos modernos, situadas nas zonas de choque da placa continental com a placa oceânica, estendendo-se por mais de 40 mil quilômetros, desde o Alasca à Terra do Fogo, no sul do Chile. Na segunda área, costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico, ocorrem cadeias de montanhas bastante antigas, desgastadas pela ação de agentes externos, o que justifica serem de menor altitude. Lembrando aqui aquela característica que eu já disse para vocês: altitude não pode ser confundida com altura. A gente vai ver mais para frente de novo essa característica aí dita natural do ambiente. Fazem parte dessas cadeias do Planalto, fazem parte dessas cadeias o Planalto Laurenciano, Montes Apalaches, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. As planícies e depressões, formações mais recentes do relevo americano, compõem a terceira área. Foram formadas a partir da acumulação de sedimentos arrastados por ventos e rios. Esse processo de sedimentação permitiu a formação de solos ricos para o aproveitamento agrícola. Na América do Sul, por exemplo, destacam-se a do Orinoco, que fica na Venezuela, e a do Amazonas, que é associada à região norte do Brasil, por exemplo. Aqui eu botei uma imagem que está mostrando o continente americano, mas era para dar ênfase na questão do relevo. A gente sabe, por exemplo, que as partes mais baixas do terreno elas vão estar próximas do nível de mar, ou associado à proximidade dos lagos, dos rios, cursos de água no geral. Então, esse verde mais claro que a gente consegue ver na imagem são justamente as áreas que estão bem próximas do
nível zero do mar, né, ou de rios, né, do que for, apresentam baixas altitudes, tá? E essas partes mais escuras são as mais altas. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui na América do Sul, próximo do Brasil, a gente sabe que essa parte mais escura está associada à Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas que faz parte aqui da América do Sul e que está ainda em constante transformação. E ela tem essa dinâmica porque ela está próxima de um limite de placa tectônica. E a gente sabe que as áreas que estão próximas desses limites, elas tendem a ter uma dinâmica diferenciada. E aí, no caso, a movimentação constante das placas fazem com que a Cordilheira dos Andes esteja ainda em formação. Então, é só para a gente ter uma ideia de onde estão essas partes mais altas, onde estão as partes mais baixas. Então, quando aparece essa característica aí, do leste, do oeste, a gente está falando aí desses lados, né? Por exemplo, quando a gente fala aí da Cordilheira dos Andes, a gente está falando do lado oeste, tá? Associado aí ao continente. As águas americanas. Os rios do continente americano se agrupam em 4 grandes vertentes, nome dado ao conjunto de bacias hidrográficas que desembocam em um mesmo lugar. A maioria desses rios nasce nas grandes cordilheiras do oeste, aí olha aí como aparece a característica do oeste, no caso leste-oeste, e corre para o Oceano Atlântico. Outros, de menor extensão, desembocam suas águas no Oceano Pacífico. A vertente do Ártico é formada de rios cujas águas permanecem congeladas grande parte do ano pela rigorosidade do clima polar. Como exemplo, destaca-se o Mackenzie, no norte do Canadá. Os rios da vertente do Pacífico nascem nas cadeias montanhosas do oeste, são caudalosos e desembocam no Oceano Pacífico. Como exemplo, na América do Sul, o rio São João, na Colômbia. Os rios da vertente do Atlântico são muito extensos e de grande capacidade hidráulica. A maioria deles nasce nas montanhas a oeste e desemboca no oceano, depois de percorrer extensas planícies centrais do continente. Na América do Sul, os destaques são as bacias do rio Orinoco, na Venezuela, e a do Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. Então, por exemplo, se esse rio aí, o rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, ele desemboca no Oceano Atlântico, então ele corta todo o nosso território. Ele corta todo o Brasil no sentido leste-oeste para poder desembocar, ou seja, jogar ali suas águas, os detritos que ele carrega, areia, silt, argila, folhas, galhos, o que for, ele vai carregando ali de forma natural e vai desembocar no Oceano Atlântico, tá? Então ele atravessa todo o território. A vertente do Golfo do México é formada pelos rios que nascem na parte oriental das Montanhas Rochosas, Canadá e Estados Unidos, na Serra Maestra, México, e nos Montes Apalaches, na parte ocidental, e desembocam no Golfo do México. Essa vertente forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Lembrando aí que quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente está falando de uma área drenada por um rio principal e seus afluentes, sendo que esse rio principal, ou então a característica de qualquer rio é de vir da área mais alta para a parte mais baixa e que ele possui afluentes, ou seja, tributários, que são rios menores que vão se ligando a esse rio principal, dito maior. Então, quais são as condições do clima na América? A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações, a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. A temperatura média do continente diminui de forma progressiva desde o Equador até os polos. Devido à latitude, a América apresenta 3 grandes zonas climáticas. Quais são elas?
zona quente, zona temperada e zona fria. A gente sabe que essa característica da latitude aí vai estar relacionada com a linha do Equador. Então, aqui eu botei só para a gente relembrar, aparecendo a latitude, aparecendo relacionado aos paralelos. Então, o principal paralelo aí seria a linha do Equador, que está simbolizada por 0 grau. E aí, quando eu falo em latitude, eu estou falando de qualquer ponto equidistante da linha do Equador. Então, a posição só pode ser norte ou sul. Então, os paralelos eles tendem a se localizar acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Se for acima, são numerações positivas, e se for abaixo, são negativas. Lembrando aí que a latitude ela é um dos fatores do clima, porque quem está próximo da linha do Equador está numa área quente do globo. E quem está nos polos, por exemplo, está numa área distante, ou seja, mais fria. Então, por isso que eu coloquei aqui ao lado, embaixo, as zonas climáticas, né? Que é a tropical, a zona temperada do norte ou zona temperada do sul, zona polar ou glacial ártica ou antártica. E aí a gente vai ter as características precisas dessas zonas, né? Que o clima está relacionado com a incidência da radiação solar, e a gente sabe que tem essa variância por conta da inclinação que a Terra tem de 23 graus. Tá bom? A proximidade com o mar beneficia as zonas costeiras, pois os oceanos atuam moderando a temperatura e reduzindo a amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a mínima dos climas oceânicos. A altitude é outro fator que influi na temperatura. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, por isso que a gente tem aquela ideia de quando uma pessoa está escalando uma montanha, quanto mais alto vai ficando, menor vai ser a temperatura. Por isso que vai ficando frio. À medida que a altitude aumenta 180 metros, diminui-se aproximadamente 1 grau. 1 grau é de temperatura. As correntes marítimas quentes que se originam nas águas equatoriais, corrente do Brasil e do Golfo, suavizam a temperatura da costa por onde percorre, contribuindo para o aumento da evaporação, proporcionando umidade e chuva nas zonas litorâneas. O predomínio de climas áridos e semiáridos na borda ocidental do continente e de climas mais úmidos no leste não se devem somente à influência das correntes marítimas, mas também à disposição paralela à costa dos relevos de maior altura. Por outro lado, no resto do continente, realiza-se uma importante troca de massa de ar úmido, vindas do Oceano Atlântico, já que os ventos carregados de umidade não encontram obstáculos orográficos para impedir sua passagem. Quando a gente fala nessa característica de orográfico, a gente sabe que existem os tipos de chuva, né? Lembrando lá, convectivas, orográficas e frontais. Quando a gente fala dessa característica de chuvas geográficas, são aquelas que ocorrem nos altos de montanhas. Então, quando eu falo obstáculos orográficos, em alguns casos está associada a essa dinâmica de nuvens supercarregadas que não conseguem atravessar algumas montanhas muito altas, né? E aí acaba precipitando ali mesmo. Então, aí vai ser uma característica de chuva diferenciada. Assim, as precipitações, chuvas, são mais abundantes no leste e diminuem progressivamente para oeste, onde se encontram climas com estações secas e climas semiáridos. E aqui embaixo eu coloquei mais ou menos como é que se dá a característica, dessas dinâmicas de massas de ar. E aqui, de correntes, aliás, que, por exemplo, uma que tem bastante influência aqui na América, do lado oeste, é a corrente de Humboldt. E a que tem influência na parte leste, que
que é próxima aí do Oceano Atlântico, é a corrente do Brasil. E aí isso daí vai ter uma dinâmica totalmente diferenciada e que influencia em outras características do nosso continente. Tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com mais informações físicas e qualquer dúvida eu estou disponível na plataforma, tá bom? Até a próxima, meninos e meninas.